Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Enzo. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar a nossa aula de hoje? Ontem foi dia 3 de junho, quinta-feira. E hoje é dia 4 de junho, sexta-feira do ano de 2021. Vamos pegar a apostila Descobertas na página 91, onde nós vamos continuar fazendo atividades sobre o trânsito e os meios de transporte, tá bom? Atividade 14. Ligue os pontos para descobrir outro meio de transporte aéreo e depois pinte-o. Então, vocês vão ligar os pontinhos desse meio de transporte e depois que vocês ligarem, vai aparecer um meio de transporte. Tá bem fácil, né? Vocês vão descobrir rapidinho. E depois vocês vão pintar um colorido bem bonito. Terminando, vamos para a atividade de baixo, atividade 15. Você completou o helicóptero. Agora, complete o que está faltando neste trem. Depois, pinte a ilustração. Então, vamos observar este trem? Tem algumas coisas que está faltando nele. Como, por exemplo, mais janelas, a chaminé, as rodas, tem um vagão que não tem roda. E além de outros detalhes que vocês desejarem. Então, depois que vocês fizerem as partes que estão faltando, pode colocar outros detalhes que vocês quiserem, tá bom? Terminou esse trem, nós vamos para a página seguinte, página 92. O ar pede socorro. Circule os meios de transporte que podem poluir a natureza e pinte os que não poluem a natureza. Então, nós vamos conversar aqui sobre pequenas ações que contribuem muito com a qualidade do ar que nós respiramos. Como, por exemplo, não usar o carro para percorrer curtas distâncias, usar bicicleta em vez de carro, sempre que possível substituir o carro individual pelo transporte coletivo, que nós já conversamos sobre o que é transporte coletivo, é o ônibus, o trem que leva muitas pessoas, e em algumas situações, porque nem sempre dá para a gente, para os pais, para os adultos usarem o trem ou o ônibus, mas em algumas situações a gente consegue fazer essa mudança, né? E aí assim contribuir para a qualidade do ar, porque alguns meios de transporte poluem sim o ar, com a fumacinha que sai deles. Vamos ver quais são os meios de transporte que poluem o ar? Por exemplo, o avião, a Maria Fumaça, o carro, o caminhão, a moto e o ônibus. Esses meios de transporte que a professora falou, vocês vão circular, porque eles sim poluem o ar. Agora vocês vão pintar os que não poluem o ar. Vamos ver quais são? O barco, a bicicleta e o skate. Esses não poluem o ar, tá bom? Então, vocês vão pintá-los, tá? Terminou essa atividade, nós vamos para a página seguinte, página 93, que vai falar sobre um pouquinho da educação para o trânsito. Nós temos a educação escolar, que é aquela que nós aprendemos na escola, infelizmente agora virou educação de casa, né? Porque vocês estão fazendo as atividades da escola em casa. Temos a educação que a gente aprende em casa e temos a educação do trânsito. É aquela educação do trânsito, é aquela que tem as regras de trânsito para todas as pessoas conviverem bem, os motoristas e os pedestres. Os motoristas são as pessoas que estão com os carros, com os ônibus, caminhões, bicicleta, e os pedestres são as pessoas que estão a pé, que estão não estão em meio de transporte nenhum, tá? Então, aqui nós vamos observar esta imagem e ver o que tem nela. Nós estamos vendo crianças atravessando a rua. Essas crianças estão atravessando a rua na faixa de pedestre. Tá vendo que eles estão atravessando em cima da faixa? Isso é muito importante. Crianças e adultos não podem atravessar fora da faixa. Mais importante é que criança não pode andar na rua sozinho. Sempre que vocês estiverem andando na rua, vocês têm que estar acompanhados de um adulto, ou a mãe, ou o pai, alguém da família de vocês. Por quê? Porque criança não anda na rua sozinha, ainda mais crianças pequenas como vocês. Sempre tem que estar acompanhados de mão dada. Vocês jamais podem sair correndo, soltar a mão do adulto, sair correndo e atravessar a rua, porque é muito perigoso, né? Por isso que a gente tem que obedecer às regras do trânsito, tem um momento certo de atravessar. Criança, mesmo sabendo o momento certo, tem que atravessar junto com o adulto, tá bom? Então, quando nós formos atravessar a rua, nós temos que olhar para os dois lados e atravessar em cima da faixa.
Quando tem o semáforo de pedestre, que é esse que tem o homenzinho, né, vermelho e o homenzinho verde, tem que observar se ele está verde. Só posso atravessar quando ele estiver verde. E mesmo assim, tenho que olhar para os lados, tá? E o semáforo dos veículos, esse de bolinha que tá aqui na frente, tá aqui em cima, tem que estar vermelho para eles, porque aí ficou vermelho, os carros param, fica verde para vocês atravessarem, pra gente atravessar a rua, tá bom? Sempre em cima da faixa. Tem lugar que tem semáforo, tem lugar que não tem. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Vai ter lugar que não vai ter faixa também. Prestar mais atenção ainda. Não pode sair correndo na rua, não pode sempre andar na calçada, tá bom? Essas são algumas regras de trânsito muito importantes que a gente tem que ter para correr tudo bem com os pedestres e com os motoristas. Terminou nossa atividade, nós vamos para a página seguinte, que vai falar sobre um pouquinho das placas de trânsito. As placas de trânsito nós encontramos no caminho que a gente percorre, ou a pé ou de carro, sempre tem uma placa de trânsito no poste, na calçada, tá bom? Ou em cima assim da rua a gente sempre vê uma placa. Vamos observar algumas e vocês vão fazer um X nas que vocês já conhecem, tá bom? Você já reparou que existem várias placas de trânsito? Faça um X nas placas que você conhece. Então, a primeira placa é essa do menininho e do pai, né, do homenzinho atravessando a rua. O menininho tá segurando uma malinha, que significa que é uma área escolar, ele tá indo para a escola. Então, as pessoas têm que ter muita atenção quando for passar com o carro nessa área onde tem essa placa, porque é uma área escolar. Não quer dizer que tem crianças, tá? Então, eles têm que prestar redobrar a atenção, tá bom? Depois tem a placa de 60 km por hora, quer dizer o quê? Que a pessoa que estiver dirigindo não pode dirigir acima dessa velocidade, de 60 km. Temos a placa desse E, com esse risco, esse traço na frente, quer dizer que é proibido estacionar. Nenhum carro pode parar nesse lugar. Aqui embaixo nós temos essa placa do semáforo, que quer dizer que a 50 metros tem um semáforo, que é para os carros prestarem atenção, para os motoristas prestarem atenção. Temos a placa escrito pare, quer dizer que é uma parada obrigatória. Quando os carros forem passar aqui, o motorista tem que parar e prestar atenção. E a última placa, essa de estacionamento exclusivo para veículos até 1,8 toneladas. Então, só pode parar carros que tem até esse peso, tá bom? Então, quais dessas placas que a professora mostrou que vocês já viram na rua? Vocês vão marcar o X. O que vocês nunca viram, vocês deixam branco, tá bom? As placas orientam motoristas e pedestres sobre como transitar melhor nas ruas. E por hoje nós terminamos as nossas atividades. Eu espero que vocês façam com capricho, com muita atenção, com muito carinho e até semana que vem. Um beijo!